Olá, querido. Olá, minha querida. Tudo na bênção, tudo na paz. Paz do Senhor a todos. Estão nos acompanhando aqui em mais um vídeo em nosso canal. Pastor Sávio Silva. Estamos aqui para abençoar a sua vida com uma palavra de Deus, com uma palavra da parte do Senhor. Você que ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, não perca a oportunidade. Neste exato momento, enquanto estamos aqui nos preparando, você pode se inscrever rapidamente, apenas com um clique. Você se inscreve, ative o sininho para você receber todas as informações aí por meio das notificações quando um novo vídeo aqui em nosso canal for lançado. Não perca também a chance de deixar aí o seu like, o seu joinha. Isso vai nos ajudar no engajamento nas redes sociais, aqui no YouTube, para o nosso canal estar sendo aí abençoado e os nossos vídeos estarem sendo aí indicados para mais pessoas estarem assistindo e sendo consequentemente abençoado pela palavra do Senhor. Mais um pedido que faço, sempre eu abro a transmissão com 3 pedidos especiais. O terceiro pedido é que você compartilhe esse vídeo, ok? Com o maior número de pessoas que você puder, um amigo, um irmão aí da igreja, alguém que você conheça, que você entende que precisa ser abençoado com a palavra de Deus, que precisa ser alcançado com a palavra do Senhor. Nós estamos aqui com uma informação espiritual para abençoar a sua vida e para abençoar alguém que você conhece. Não perca essa oportunidade, ok? Pessoal, nós vamos dar sequência com os nossos ensinos da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. O propósito da criação desse canal justamente é este: levar a palavra de Deus, levar o conhecimento, levar alguns esclarecimentos a respeito da palavra para você que tem sede de conhecimento, para você que ama a palavra de Deus, como também assim ama esse que vos apresenta, esse que vos fala aqui em nosso canal. Nós vamos começar a partir de hoje uma nova série. Terminamos agora uma série sobre o tabernáculo de Moisés e agora vamos iniciar uma nova série falando das parábolas do Senhor Jesus, ok? Você que quer saber um pouco mais sobre as parábolas, a maneira com a qual Jesus utilizava essa técnica tão maravilhosa para poder pregar a palavra, para poder anunciar a mensagem e levar as informações celestiais até os seus ouvintes de uma forma simples, de uma forma bem humana, como Jesus transmitia as suas mensagens. Então você não pode perder a oportunidade, não pode perder a chance de estar recebendo essas informações, ok? Nós vamos começar com a primeira parábola, que está na narrativa de Mateus, Mateus capítulo 13. Lembrando que sobre esta parábola, Marcos também contou esta parábola em Marcos capítulo 4, Lucas também contou esta parábola em Lucas capítulo 8. Então, os 3 evangelistas contaram essa parábola, tanto Mateus, o apóstolo, Marcos e também o doutor Lucas. Os 3 livros conhecidos como sinópticos, que escreveram sobre a mesma visão, a mesma ótica, sob a mesma perspectiva. Por isso que os 3 falam praticamente dos mesmos assuntos. E no sentido de parábolas, quase todas as parábolas foram mencionadas por esses 3 escritores. Então, vamos iniciar no registro do apóstolo Mateus, no capítulo 13, sobre a parábola do semeador, ok? Nós já vamos entrar na parábola em si. Não vou dar aqui uma explicação sobre o termo parábola, o que significa parábola, porque nós já temos aqui em nosso canal um vídeo falando sobre isso, sobre o significado da expressão parábola, o que quer dizer parábola. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você clicar aí e voltar lá e assistir, ok? A introdução às parábolas de Jesus é o tema do vídeo, ok? Introdução às parábolas do Senhor. Então você vai clicar na descrição aí e você vai voltar lá depois, vai assistir e vai entender o significado da palavra parábola e como que se dava a utilização dessa técnica tão maravilhosa
da palavra, da pregação, do que significava esse termo, ok? Então aqui nós vamos nos ocupar agora em já entrar na parábola. Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 13. Lerei o texto para você, espero que você, como está acompanhando o nosso canal aqui já há algum tempo, você sabe que a nossa ferramenta é a Bíblia e sempre eu peço a você que esteja também com a sua Bíblia para tudo que for aqui mencionado você acompanhar aí nos registros bíblicos, viu? Para você entender que tudo aquilo que é transmitido aqui temos respaldo bíblico e você precisa conferir a veracidade de tudo que aqui está sendo mencionado, conferindo aí com a sua própria Bíblia. Amém? Vamos lá. Isso é uma segurança que temos, viu? Então vamos prosseguir. O texto de Mateus capítulo 13, versículo de número 3, está escrito assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. A primeira parábola que nós temos no registro das parábolas do Senhor Jesus é a parábola do semeador. Isso a gente entende porque os três evangelistas colocam esta parábola no início dos discursos de Jesus em forma de parábolas. Como eu disse no começo do vídeo, Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Então, os evangelistas, eles, quando começam a falar das parábolas, eles colocam a parábola do semeador logo de início, logo no começo, ok? Então, esse semeador, o Senhor Jesus está aqui mencionando, ele saiu com uma incumbência, com uma responsabilidade para semear, lançar a semente no campo. Há uma semeadura aqui. E perceba que ele vai semear em 4 tipos de solo, em 4 campos específicos. No desenrolar do texto, eu não vou estar lendo todos os versículos para não tomar muito tempo do vídeo, ok? Mas você pode conferir na sua casa. Ele vai lançar a semente 4 tipos de solo. Primeiro, vai ser lançado na beira do caminho. Segundo, será lançada sobre pedregais. Terceiro, será lançado sobre os espinhos. E quarto, será lançada sobre uma boa terra. É interessante falarmos aqui que a primeira semente foi lançada sobre a beira do caminho. E logo aqui na explicação da parábola, em Mateus, capítulo de número 13, versículo 18, ele diz assim: Escutai a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Perceba que logo que a semente foi semeada ao pé do caminho, a pessoa recebeu com alegria, está logo aqui no versículo de número 4, a pessoa já recebeu a palavra, porém, as aves do céu desceram e tomaram a semente, arrebatou a semente, tomou a semente que foi plantada. As aves do céu arrebatam a semente, a primeira semente lançada na beira do caminho. Essa primeira semente lançada na beira do caminho, ela é muito interessante, porque perceba que as outras sementes o diabo não vai roubar, porque estas aves dos céus que desceram para tomar a semente representam o próprio diabo, pelo que ele está falando no versículo 19, que é o maligno. O maligno arrebata a palavra que foi lançada nesse coração. Perceba que nas outras sementes, o diabo ele não rouba. Nas outras sementes, o diabo não vem tomar. Ele rouba a primeira. E há algo interessante aqui para você entender, porque o diabo tem raiva de tudo aquilo que é primeiro. Porque primeiro fala de princípios, primeiro fala de normas. E tudo aquilo que é princípio, o diabo quer roubar. Tudo aquilo que é princípio, o diabo quer minar. Tudo aquilo que é princípio, o diabo quer quebrar. Tudo aquilo que é princípio, o diabo quer burlar. Todas as vezes que Deus estabeleceu algo a princípio, o diabo tentou macular, tentou quebrar, tentou roubar, tentou usurpar. Olha no princípio, lá no jardim que estava no Éden, a primeira família que ali fora colocada, Adão
e sua esposa Eva. Qual foi o princípio? Obediência. O princípio, Deus estabeleceu alguns limites. E o que o diabo fez? O diabo veio para quebrar o princípio. O diabo veio para quebrar a norma. O diabo veio para quebrar a regra. O diabo veio para fazer com que o primeiro casal burlasse as regras, quebrasse as regras, quebrassem os princípios. E o que o diabo faz com isso? O diabo ele quer normalizar aquilo que nunca será normal. O diabo quer quebrar os princípios para tornar normal aquilo que a Bíblia nunca vai considerar como normal. Há um padrão de normalidade no mundo que o diabo quer fazer com que toda essa normalidade mundana também seja um padrão de normalidade servido, observado e cumprido na igreja. Entretanto, nós sabemos à luz da palavra que aquilo que é normal no mundo nunca será normal na igreja e que o princípio estabelecido por Deus na igreja, no meio do povo de Deus, pela palavra, o diabo vai tentar roubar, mas nós seremos pessoas firmes que vamos resistir e não vamos permitir que o diabo roube a semente que foi lançada. Então, a fúria do diabo é com essa semente que foi lançada na beira do caminho. E ele vem para poder roubar. Essa semente é aquela pessoa que recebeu a palavra no começo, recebeu com alegria, porém, essa pessoa ela não tem estrutura em si. Representa aquele tipo de gente que leva as coisas na emoção, recebe logo com alegria, de imediato, curte um pouco, se alegra um pouco, porém, não tem durabilidade, não tem constância, não tem firmeza, não tem sustentabilidade, não tem estrutura. E, logicamente, que toda esta vida sem estrutura, sem firmeza, sem sustentabilidade, sem base, essa vida não é uma vida durável, não tem durabilidade com Deus. Então, há um agir do diabo no meio dos crentes do século XXI. Nós temos visto muitos crentes sem constância, muitos crentes sem firmeza, muitos crentes que fazem a obra de Deus pela emoção. E pela emoção há uma curtição momentânea, há uma curtição, há um êxtase momentâneo, há um momento de prazer, de delírio, de euforia. Entretanto, não há firmeza, entretanto, não há raiz, porque está no coração e a pessoa recebeu com alegria, mas como não tem estrutura, como não tem sustentabilidade, o diabo com facilidade arranca do coração, tira do coração da pessoa aquilo que a pessoa recebeu da parte de Deus. Então, o segundo solo, o segundo lugar onde a semente foi lançada, permita-me falar aqui, o segundo lugar foi em pedregais. A Bíblia diz que a segunda semente, segunda vez que ele lança nos pedregais. E é interessante que olha o que a Bíblia fala aqui, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. É interessante essa expressão não havia terra bastante, porque a terra é o elemento fundamental para o processo de germinar dessa semente e do crescimento. Por quê? A terra contém os nutrientes fundamentais para a vida desta semente, para o crescimento e para o sustento. Então, uma semente lançada em um lugar onde tem pouca terra, olha o que diz, logo nasceu, logo nasceu. O que é isso? É um nascimento prematuro, é uma vinda à existência prematura. Isso também não terá sustentabilidade. Por quê? Ela não tinha raiz em si mesma. E quando o sol bateu, aqueceu a pedra, queimou a raiz. E a raiz não tinha estrutura por falta de terra. E quando a raiz queimou-se, imediatamente a semente tornou-se uma semente morta, uma planta que não vingou, uma planta que não gerou. É isso que o diabo quer fazer com o crente. É isso que o diabo quer fazer com o obreiro, com o ministro, com o chamado, com você que tem um chamado, que tem um propósito, ou quem sabe você que recebeu uma vocação espiritual, recebeu uma
uma vocação de ministério, porém você não tem paciência. Porém você pensa que a obra de Deus ela é feita do dia para a noite. Porém você pensa que a obra de Deus é feita num passe de mágica, com uma varinha de condão que se toca e o mistério acontece. E obra de Deus não é assim. Obra de Deus não precisa ter pressa. Obra de Deus você não precisa ficar afoito. Deus lhe fez uma promessa, você precisa se resguardar de algo que se chama ansiedade. A obra de Deus não é para ansioso. A obra de Deus não é para quem não sabe esperar, porque quem não sabe esperar busca os seus meios, os seus modos e jeitos e suas gambiarras espirituais e ministeriais para avançar. Entretanto, há muitas pessoas que nascem de um momento para o outro, porém de forma prematura, ministérios relâmpagos que aparece, brilha e some, ministérios que vêm e vão, e você viu que veio, mas não viu quando foi, porque aparece muito rápido, porque não tem raiz. Pregadores excelentes, pregadores extraordinários, com muito potencial, cantores com muito potencial, porém, são pessoas que não respeitam pastores, são pessoas que não respeitam lideranças, não respeitam hierarquia, são pessoas que vivem à margem da obediência, são pessoas que não conseguem ter uma vida pautada por uma estrutura que Deus está requerendo. São sementes que estão nascendo em pedra, só que não tem terra. Terra na Bíblia representa humilhação. Terra na Bíblia representa humildade, simplicidade. É bom que saibamos que o ser humano, o homem, foi formado do pó da terra. Terra na Bíblia aponta fragilidade. Terra na Bíblia aponta humilhação. Terra na Bíblia aponta sofrimento. Terra na Bíblia aponta simplicidade. Então, se eu quero um ministério próspero, um ministério sólido, um ministério que vá avançar, um ministério que vá crescer, eu preciso juntar terra ao meu tronco. Terra ao meu tronco, no sentido de humilhação, no sentido de simplicidade. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. O negócio é que nós queremos exaltação, mas não queremos humilhação. O negócio é que nós queremos exaltação, mas não queremos assumir a posição de simplicidade. O Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O nosso problema é que nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos ter um ministério sólido, um ministério abençoado, um ministério aclamado, porém, falta humildade em nós. Então, qual é o conselho do Espírito Santo? Chegue mais terra para esse tronco. Chegue mais terra para junto de si, porque nessa terra que é desprezada por ser humilde, é desprezada pela simplicidade, é desprezada pela fragilidade, é esta terra que contém os principais nutrientes para o fortalecimento do seu tronco. Então é importante que você entenda isso. A semente, ela foi lançada em pedregais. Olha a informação que tem aqui. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, nasce logo de forma prematura. Porém, é de pouca duração, não tem durabilidade porque falta raiz. Olha o que acontece: chegada a angústia, chegada a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quantas pessoas que estão ofendidas dentro da igreja? Quantas pessoas que estão com seu ministério preso porque se ofenderam com uma palavra, com o comportamento, com a atitude de alguém? Pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Obreiros, ministros, pregadores, pastores, membros, irmãos, que se ofendem por qualquer coisa. São frágeis, não têm estrutura, desviam, voltam, desviam e voltam, e sempre desviam-se pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões, pelas mesmas circunstâncias, e nunca assumem uma raiz, uma estrutura, vivem ofendido
trocam de igreja, trocam-se de ministério. Esse ministério não é bom, procura outro. Esse ministério pastor não é bom, procura outro. Aquele não é bom, procura outro. E vão trocando de igreja, de ministério a vida toda. E quando você vai pegar o currículo de um tipo de gente como esse, é um currículo que já tem mais de 20 igrejas no currículo. E são 20 pastores que não prestavam. Só que a pessoa nunca colocou o dedo para si própria e disse: quem não prestava era eu. Era eu que não tinha raiz. Era eu que não tinha estrutura. Então, a gente precisa buscar estrutura em Cristo. A gente precisa permitir que a nossa raiz se desenvolva. Talvez eu estou falando para alguém aqui agora que tem anos que serve a Deus e tem um sonho de ser ministro, tem um sonho de ser obreiro, mas ainda não chegou a hora. E Deus está dizendo para você: tenha paciência. Talvez no tempo que você não está crescendo para cima, você está crescendo para baixo. No tempo, talvez, que não esteja aparecendo os ramos, as folhas, as flores, mas lá por baixo está a raiz sendo desenvolvida. O que adianta pregar muito hoje e ser desviado amanhã? O que mais importa é ter raiz, é adquirir raiz em Cristo, raiz na presença de Deus. Eu estou falando, receba essa informação espiritual nessa ministração. Tenha raiz na presença de Deus, tenha raiz na presença do Senhor, porque quando vinha perseguição, quando vinha a ofensa, pelo que aqui foi mencionado, quando vinha a angústia, você não vai sucumbir, você não vai fracassar, porque você tem raiz, porque você tem estrutura. Perceba que a perseguição é por causa da palavra, é por causa do ministério, é por causa do chamado, é por causa da missão que você recebeu. Tudo que você está passando hoje, toda prova, toda luta, toda angústia, toda perseguição, inveja, todo tipo de coisa que tem vindo sobre a sua vida hoje, é por causa da missão que você recebeu. É por causa da responsabilidade que você recebeu. Então você precisa se resguardar. Você precisa entender que Deus tem algo muito grande a fazer sobre a sua vida. Deixa eu tirar aqui esse microfone aqui rapidinho. Acertar ele aqui. Muito bem. Você precisa se apoiar na raiz. Eu estava dando uma certa interferência aqui. Você precisa se apoiar. Você precisa se resguardar e buscar a Deus, pedir raiz, estrutura no Senhor, para que você, quando for provado, quando for perseguido, você está firme em Cristo por causa da sua raiz. Então, entenda-me agora que a terceira semente será lançada e um terceiro solo vai ser revelado. E este solo já está aqui no versículo de número 7. Está escrito assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então perceba que a terceira semente caiu entre os espinhos e ela cresceu. Os espinhos também cresceram. É interessante perceber isso aqui, porque não só a semente ela vinga, mas o espinho também ele nasce e ele cresce. E é propósito de Deus, irmãos. É propósito de Deus. Tem pessoa que não quer conviver com espinho. Tem pessoa que não quer conviver com joio. Tem pessoa que pensa que está no céu. O céu não é aqui, querido. O céu não é aqui. A igreja não é o céu. Tem pessoa que pensa que a igreja é o céu. Tem pessoa que pensa que nós estamos no céu. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Não esqueça isso, irmão. Não esqueça isso. A igreja é composta por pessoas que são tão ruins como você, como eu, como nós. O nosso mal é que a gente pensa que todo mundo na igreja tem que ser perfeito, tem que ser santo. Mas existe alguns espinhos também, amado. Existe alguns espinhos também, minha querida. Só que nós não podemos fugir. Temos que saber lidar e não permitir que os espinhos, como aqui, nos sufoquem. Porque o espinho pode ter duas representatividades. Pode ser uma pessoa que também está crescendo no mesmo ambiente, um joio, e também pode representar o que está no texto. Olha o que está no texto. Está dizendo assim:
O que foi semeado entre os espinhos, versículo 22. No meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então pode ter essa representatividade também. Quantas pessoas que têm chamado, que têm potencial, que recebem uma consagração, que recebem um chamado da parte de Deus pela imposição da mão dos presbíteros, dos pastores da igreja. Porém, não valorizam o chamado espiritual, mas se permitem ser seduzidos pelas riquezas, pelas paixões dessa vida, por toda a sedução e todo aglomerado de sedução dessa terra, e a semente se torna infrutífera. Então não permitamos que os cuidados deste mundo venha tornar o nosso chamado infrutífero, venha tornar o nosso ministério infrutífero, porque Deus tem uma obra na nossa vida. Deus fez um chamado, Deus liberou uma promessa sobre a nossa vida e precisamos valorizar, precisamos entender com a seriedade que é necessária para que possamos avançar e que os cuidados deste mundo, que o cuidado pelas riquezas, a busca pelas riquezas, a busca demasiada pelas coisas dessa vida não podem comprometer o foco das coisas espirituais. É por isso que o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, existe a necessidade dessas demais coisas que ele havia citado, Mateus capítulo 6, existe a necessidade. Entretanto, ele sabe o que nós necessitamos. Ele conhece o que você precisa no seu íntimo para você sobreviver, para você crescer, para você desenvolver algo na sua vida, seja profissional, ministerial, familiar. Ele sabe o que nós precisamos. Entretanto, nós não podemos deixar de lado as coisas do céu, as coisas de Deus, para nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Porque aquele que milita a boa milícia não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. A sedução pelas riquezas, a necessidade de ser rico, de crescer, de prosperar e etc, tem tirado muita gente do propósito. Tem tirado muita gente dos caminhos do propósito de Deus. Só que Deus está falando com alguém aqui neste momento. Deus está falando com alguém aqui neste momento. Não permita que os espinhos sufoquem o seu ministério. Não permita que os espinhos, que a sedução dessa vida bloqueie o potencial do ministério que Deus colocou sobre a sua vida. Receba essa palavra, receba essa informação, seja edificado por Deus através desta palavra, porque Deus tem algo a fazer na sua vida. E para você entender que é Deus que está falando, o seu coração está sendo despertado agora, que alguém precisa orar mais, alguém precisa jejuar mais, alguém precisa se dedicar mais às coisas de Deus. Alguém tem deixado de estar presente nos cultos e Deus está falando com alguém aqui através dessa ministração. Alguém precisa voltar para o templo, alguém precisa voltar a cultuar, alguém precisa voltar a ser responsável e não abandonar a congregação, como tem sido costume de alguns. O espinho ou os espinhos dessa vida têm furado e sufocado muitos propósitos e ministérios, mas Deus vai te guardar. Deus vai te livrar, Deus vai te proteger. A quarta semente será lançada sobre o terceiro solo. Eu preciso falar com você aqui agora. O quarto solo representa a boa terra. Está escrito assim, e outra semente caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. 100, 60 e outro a 30. O que é isso? Produtividade. Que você seja produtivo, que você produza para o reino de Deus, que o seu coração seja a boa terra, que a semente do evangelho venha cair e que você, olhando para o alvo que é Cristo, entenda que Deus te chamou para produzir, Deus te chamou
para ser efetivo, ativo, operante dentro do campo que Deus te colocou. Que você produza em todas as áreas da sua vida. Como esta semente caiu em boa terra e produziu 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100, que esta semente que foi lançada sobre a sua vida, esse propósito, faça-o produzir a 30, a 60 e a 100, e que a glória da produtividade do céu alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance a sua família e a sua igreja, querendo Deus. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe e te espero na próxima ministração, falando da próxima parábola do Senhor. Deus seja contigo. Fica na bênção.